foi feita para estar em dia com a fome. Esta é uma palavra poética de um cantor, compositor e poeta Djavan, que nós muito bem conhecemos. Como comunidade de Jesus, na graça e na misericórdia de Deus, nos reunimos e queremos nos inspirar nesta palavra poética. Sim, vida foi feita para estar em dia com a fome. Assim saudamos cada um e cada uma que participa desse culto, neste primeiro domingo de agosto do ano do Senhor de 2020. O culto é serviço de Deus a nós. Deus nos serve com a sua palavra, com o seu amor que congrega, mesmo que estejamos distanciados. Deus nos serve na sua graça, reavivando em nós a fé, a vida e a salvação. Queremos, pois, neste culto, ouvir o que Deus nos ensina, aprender como devemos reagir e interagir entre nós. Amados, amadas, consolados e consoladas por Deus, queremos viver na comunhão de fé, de esperança e de amor, e queremos nos comprometer com as diversas fomes do mundo, com a fome de alimentos, com a fome de abraços, com a fome de afetos. Pois Jesus Cristo mesmo afirmou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Com esta palavra bíblica de João, capítulo 14, versículo 23, iniciamos o nosso culto. Logo de manhã quero te buscar.
nosso socorro vem do Senhor, Deus Criador e Libertador, fonte da vida e misericórdia. Deus sustenta a todas as pessoas que caem e levanta quem está abatido. Os olhos de todos, de todas, esperam por ti, Senhor, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todas as criaturas viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todas as pessoas que o invocam, de todas as pessoas que o invocam em verdade. Assim, estamos em culto, em nome de Deus, Pai, Mãe, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. 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 O salário do pecado, queridos irmãos e irmãs, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o arrependimento, através da confissão sincera de nossos pecados, pode nos livrar de todas as situações de morte, por intermédio de Cristo Jesus. Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, nos livra dos nossos pecados e nos proporciona vida e salvação. Assim, confessemos e peçamos perdão. Ó Cristo Jesus, diante da tua gentileza fora do comum, em multiplicar comida e afeto, diante da gentileza dos apóstolos e apóstolas que acolheram comunidade faminta e repartiram o pão, pedimos-te perdão por não termos sabido acolher pessoas necessitadas e por muitas vezes não repartirmos o pão. Perdoa-nos, Deus, por erros passados, desconfianças e condutas erradas entre cristãos e cristãs de diferentes igrejas e tradições religiosas. Perdoa-nos quando caminhamos na escuridão em vez de procurar o caminho da luz, pois tu, Senhor, és para nós única e verdadeira luz. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por não sermos pessoas esperançosas e solidárias. Perdoa-nos por termos causado dor, dificuldades e angústia para outras pessoas. Perdoa-nos por nos isolarmos e permanecermos indiferentes, em vez de mostrar solidariedade, especialmente a pessoas que têm fome. Por isso e tudo o mais, te pedimos, Senhor, tem piedade de nós. Amém. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Quando confessamos os nossos pecados, Deus, que é fiel e acima de tudo justo,
nos perdoa, acolhe as nossas fragilidades e perdoa os nossos pecados. Deus é ternura e toda a graça. Deus é misericórdia. Nas nossas aflições, clamamos ao Senhor, e Ele nos responde e nos livra de toda angústia. Irmã, irmão, o nosso clamor é ouvido por Deus e Deus nos diz: pois bem, como você crê, assim será com você. Anuncio o perdão e a reconciliação, em nome de Deus Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Como pessoas amadas e perdoadas por Ti, ó Deus, humanizados e reconciliados na Tua graça, queremos agora lembrar e trazer diante de Ti as dores do mundo. Quanto sofrimento percebemos no mundo por causa da Covid-19? Quantas pessoas faleceram? Quanta dor, quanta fome, quanto luto. Até quando, Deus? Confiamos na Tua misericórdia. Por essa razão, suplicamos por quem tem fome, por quem passa por desemprego. Suplicamos por quem está submetido aos diversos tipos de drogas, a quem tem problemas não resolvidos, e suplicamos pelas doenças. Pensamos especialmente, ó Deus, nas mães e crianças que estão em situações de vulnerabilidade. Pensamos e pedimos por casais e famílias que vivem em confrontos, por pessoas que têm seus entes queridos doentes em casa ou em leito hospitalar. Suplicamos por tantas famílias enlutadas. Dá a essas pessoas, Senhor, a paz e vida digna. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro em compaixão, o teu poder
a misericórdia de Deus é agora e para sempre. Na inspiração deste salmo, o Salmo 118, nós oramos. Querido Deus, nosso sofrimento pessoal nos leva a chorar de dor e nos encolhemos de medo quando experimentamos doença, ansiedade, fome ou a morte de pessoas que amamos. Ensina-nos a confiar em Ti, que a Tua comunidade pratique gestos e sinais do Teu cuidado divino. Faze de nós verdadeiras discípulas, verdadeiros discípulos de Teu Filho, que nos ensinou que na partilha acontece o verdadeiro milagre da vida. Confiantes, te pedimos isso em nome de Teu amado Filho. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a sabedoria do Espírito Santo estejam e permaneçam com vocês. Amém. Ouçamos a leitura do Evangelho previsto para hoje, conforme está em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente ir embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram
12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, o Evangelho de hoje nos confronta com o conhecido texto da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus para alimentar mais de 5.000 pessoas. E por se tratar de um relato tão conhecido nosso, convido vocês a olharmos para esse trecho do Evangelho à luz desse contexto de pandemia em que vivemos. Diariamente, os noticiários nos atualizam sobre o número confirmado de novos infectados e de pessoas que não sobreviveram à Covid-19. Consequência direta disso, para dizer o mínimo, é que apenas no Brasil já são quase 100.000 pessoas que perderam a luta contra essa doença e que tiveram que ser sepultadas sem velório e, portanto, sem tempo para uma despedida minimamente razoável. Para além desse desastre social, está a realidade econômica, com milhões de pessoas perdendo os seus empregos ou a sua fonte de renda. E, infelizmente, no momento, não é possível vislumbrar um horizonte que aponte para saídas, porque o acesso de todas as pessoas do mundo inteiro a uma vacina que possa nos proteger ainda pode demorar longos meses. Esse cenário em que vivemos contribui para que possamos compreender melhor a situação pessoal em que se encontrava Jesus quando promoveu a multiplicação dos pães e dos peixes relatada em Mateus 14. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto começa dizendo: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. O que havia acontecido de que Jesus se inteirou foi nada menos do que a morte de João Batista por decapitação. Sim, João Batista havia sido morto por ordem do governador Herodes. Jesus havia sido batizado por João e concordava com o que ele ensinava sobre Deus e sobre a necessidade de arrependimento de todo tipo de conduta que afastava as pessoas do caminho de Deus. Por isso, dá para compreender por que Jesus teve necessidade de se isolar ao saber de tão terrível fim à vida daquele servo de Deus. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou muito triste, com raiva de alguma coisa ou magoada, também prefiro
ficar sozinha, quieta, para chorar, para orar, para conversar com Deus e para refletir. Vejam, portanto, os exemplos de Jesus que o Evangelho de hoje nos traz. Em meio a muita tristeza, aflição, luto, dor, preocupação, e querendo ficar sozinho para orar, Jesus vê aquela multidão de pessoas acompanhando o seu barco a partir da margem, provavelmente chamando, acenando ou pedindo por sua atenção. O que essas pessoas queriam de Jesus, aparentemente, era cura para suas doenças, porque tinham aprendido que doença era sinal de castigo de Deus. Mas, para além disso, certamente aquelas pessoas buscavam por alguém que as olhasse com misericórdia, alguém que lhes trouxesse orientação, palavras de ânimo, consolo e esperança. E Jesus tem a necessária empatia com aquele povo tão carente. Jesus deixa de lado o seu desejo de ficar sozinho e passa a focar inteiramente nessa fome e sede de acolhimento das pessoas que foram ao seu encontro. E eis que a noite se aproxima e os discípulos, certamente com as melhores intenções, sugerem que Jesus se despeça daquelas pessoas para que pudessem chegar a povoados próximos, comprar comida e se alimentar. Mas Jesus surpreende os seus discípulos, propondo algo diferente quando ele diz: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Se eu tento me colocar no lugar dos discípulos, imagino o espanto com que devem ter reagido àquela proposta de Jesus. Como assim? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como quem diz, isso não é nada, não dá nem para a gente. Jesus então mostra que quando se tira da mente essa ideia de que o que se tem é muito pouco, não é suficiente, é quase nada, e quando se olha com gratidão o que aparenta ser pouco, aquilo que se tem passa a ser mais do que suficiente. E Jesus não apenas diz para os discípulos mesmos alimentarem as pessoas, mas ele ainda mostra como se faz. Assim que recebe os alimentos, Jesus manda o povo sentar para que todos pudessem ver. Então ele pega os alimentos, agradece a Deus por eles e os entrega aos discípulos para que possam cumprir aquela ordem. Deem vocês mesmos comida a eles. E é assim, na partilha do alimento, que o milagre da saciedade acontece, a ponto de sobrar mais do que eles tinham no início. Mas as sobras são recolhidas para que o milagre da partilha continue sendo saboreado. Eu creio que o fato de Jesus ter engajado os seus discípulos na realização daquela partilha quer nos encorajar a fazer o mesmo. É provável que entre aquela multidão houvesse mais gente que saiu à procura de Jesus levando alguma merenda consigo para a viagem.
E ao verem que Jesus e os seus discípulos agradeceram a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes, dispondo-se a dividi-los com toda aquela gente, perceberam que também podiam contribuir, partilhando com as demais o que tinham levado consigo. Portanto, o que podemos aprender dessa história é que o pouco, reconhecido como dádiva de Deus e partilhado com gratidão, se multiplica e se mostra mais do que o suficiente. Agora, olhando para o presente, nos deparamos com muita gente precisando e pedindo ajuda. Diante de tantos pedidos por ajuda, para comprar comida, para comprar remédios, para comprar leite em pó, fraldas, para ajudar a pagar um gás e assim por diante, não é difícil a gente se sentir impotente. Sinceramente, desejamos que essas pessoas encontrem ajuda ou se virem de alguma forma, como sugeriram os discípulos a Jesus. Mas, tendo ouvido o evangelho de hoje, não podemos ignorar esta orientação de Jesus quando disse: eles não precisam vir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Provavelmente, vocês já ouviram aquela frase do sociólogo Betinho: quem tem fome tem pressa. Se nós somos pessoas abençoadas com mais do que o necessário, é nossa vocação cristã reconhecer que Jesus também hoje nos anima a fazer acontecer o milagre da multiplicação a partir da partilha agradecida. Quando a gente se refere ao que tem, como se fosse pouco, pensando ou dizendo, só tenho isso, a gente expõe a própria ingratidão perante Deus. Com ingratidão, o milagre não acontece. E o que sobra com ingratidão é só aquela eterna carência ou falta de saciedade que leva pessoas a se sentirem muito infelizes. Aí você pode pensar, puxa, mas isso é muito radical. Tem tanta gente pedindo ajuda todo dia. Tem tanta gente morando na rua. Deus sabe que eu não consigo ajudar todo mundo. Precisamos ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque a pretexto de não podermos ajudar todo mundo, que é um fato, também podemos nos paralisar a ponto de acabarmos não ajudando ninguém. Jesus indica que o ponto de partida de toda a ajuda ao próximo está na gratidão e no reconhecimento de que Deus não quer ninguém passando necessidade. Quando a gente reconhece que tem mais do que precisa, sendo uma pessoa agradecida, a gente reparte com alegria e sem ver nisso qualquer obrigação ou meio de barganha com Deus. Que o insubordinável amor de Deus e o modo de viver de Jesus, junto com a noção de urgência que o Espírito Santo nos dá, nos ajudem a viver como pessoas que recebem com gratidão e partilham com alegria. Amém. No caminho alguém caído, sinto os
maravilhoso Deus, gratidão. Estamos repletos e repletas de gratidão, porque Tu não te escondes de nós, mas nos educas na fé e vida pela Tua palavra que nos foi trazida neste culto. Sentimos gratidão por sermos comunidade e por sentirmos o movimento edificador do Espírito Santo. Amado Deus, em Tuas mãos nós confiamos as intercessões da Tua comunidade. Pedimos em favor das pessoas necessitadas, por aquelas que estão sendo enganadas com propagandas ou desperdício. Queremos, ainda de forma especial, interceder por casais em conflito, por pais, mães e filhos, filhas que têm dificuldades em se entenderem, por conflitos entre irmãos e irmãs, por conflitos comunitários, pelos conflitos na rua, no trabalho e em qualquer outra parte em que pessoas se agridem, se traem, se machucam, se magoam, não colaboram e nem repartem. Ajuda-nos a sermos solidários e solidárias. Consola as pessoas e famílias enlutadas pela Covid-19 ou por outras enfermidades. Cuida bem das pessoas doentes. Anima agentes e cuidadores de saúde. Esteja presente pela ação do Teu Espírito no cotidiano de todas as pessoas que exercem autoridade, pois precisam estar a serviço da vida das pessoas. Dá, ó Deus, ânimo ao presbitério de nossa comunidade para trabalhar e enfrentar as questões de fé e vida, de fé de Tua Igreja e também as suas próprias atribuições e atividades. Capacita com Teu Santo Espírito ministros e ministras da Tua Igreja. Enfim, tudo mais que o mundo e nós necessitamos para concretizar a reconciliação, a solidariedade, a partilha e, nisso, a salvação, Tu bem sabes do que necessitamos e incluímos na oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Em todas as graças recebidas de nosso amado Deus, neste culto, também queremos ser abençoados e abençoadas nas palavras a seguir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Plenos de gratidão, aquela gratidão que nos leva a partilhar, nós encerramos este encontro e desejamos a você uma semana abençoada. Graça e paz em Jesus Cristo. Amém.